é o seguinte, ó, nós falamos do Garro aqui, dessa lesão do Garro. Então, para a gente entender um pouquinho o que pode estar acontecendo com o Garro nesse momento, eu pedi para trazer aqui uma amiga querida e uma grande médica ortopedista, médica do esporte, e que pode falar para a gente, tirar essa nossa dúvida sobre essa tendinite patelar do joelho do Garro. Ela também é colunista do Fôlego, do programa que a gente leva ao ar todos os domingos às 8 horas da manhã. Doutora Ana Paula Simões. Ana, boa noite, muito obrigado por nos atender aqui, Ana. É uma honra. Ô, Ana, tendinite patelar, como no caso aí do Garro, que ele vem arrastando isso já há um ano, não é? Infiltração, para um pouquinho, mas joga, infiltração, e agora parece que a coisa chegou num nível um pouquinho mais sério também, porque ele perdeu o primeiro jogo, hoje é dúvida ainda, não se sabe como está efetivamente a situação desse joelho do Garro. Tendinite patelar, chega um momento que é preciso fazer cirurgia? Não, na maioria das vezes a tendinite é um processo inflamatório do tendão. Então o sufixo "it" ele representa inflamação. É que muitas vezes ela é erroneamente dita como somente uma inflamação e na verdade o tendão já está degenerado, né? Então hoje a gente tem usado o termo tendinopatia para mostrar que o tendão é muito mais ali do que um processo inflamatório. Às vezes ele já está com microfissuras, processos de envelhecimento, degeneração ali que vai causando um amolecimento, enfraquecimento desse tendão e aí cronicamente ele vai ficando mais fraco, né? Então pode ser que o nosso atleta de repente está fazendo ali um processo degenerativo crônico desse tendão. E aí... que ele não deve estar conseguindo voltar. Sim, e aí o que faz num caso como esse? Precisa inicialmente ver a questão de equilibrar a demanda dele, né? A gente chama de gerenciamento de carga. Tem que avaliar se ele não está fazendo um overuse, uma sobrecarga ali no tendão, que o tendão não está suportando, né? Tamanha exigência. Então a gente costuma diminuir um pouco os excessos para poder trabalhar o fortalecimento desse tendão e readequar ali a capacidade e a força do mesmo. Mas... Quando o atleta não consegue, aí a gente pensa nos procedimentos mais invasivos. E aí pode culminar numa cirurgia, por exemplo? Pode, quando evolui ali com osteócitos, microfissuras, lesões parciais, aí a gente começa a indicar os procedimentos. Primeiramente, a gente tenta fazer ali uma infiltração com ortobiológico, a gente faz estímulos com ondas de choque, até mesmo aplicação de ácido hialurônico, mas quando não evolui, é indicado a cirurgia, mas é muito difícil, porque como não tem uma lesão, a gente faz mais um debridamento e um estímulo para o tendão cicatrizar, porque não tem o que reparar, né? O tendão não está rompido. Sim, sim. É porque isso aparentemente já vem se arrastando há um ano, não é, Ana? Então, aparentemente... O Corinthians, claro, e lá tem a doutora Ana Carolina Corte, que você conhece também, sua colega, não é? Que está olhando isso direitinho, mas um ano já, e aí perde um jogo. E aí é duro falar em equilíbrio, porque esses caras têm que jogar 2 vezes por semana, quarta e domingo. Não dá para fazer muito esse equilíbrio, né? A utilização do joelho do jogador de futebol profissional, ela é extrema e 2 vezes por semana, e todo dia mais treinamento, né? Exato, eles não têm um prazo ali que o corpo precisa para ter a regeneração e a recuperação, porque já tem uma exigência logo no jogo seguinte. Então é muito complexo, porque a profissão deles é exatamente essa e eles precisam entregar ali o trabalho deles, né? Então esse equilíbrio, a gente acaba fazendo alguns exames, alguns testes para ver se tem essa degradação acentuada e aí consegue segurar 1 ou 2 jogos, mas realmente é muito difícil a gente conseguir parar um atleta quando não tem uma ruptura, né? Ou não tem uma perda de continuidade. O tecido está ali íntegro, o tendão dele está ali, só que o tendão está inflamado. Então, a gente precisa tentar fazer essa desinflamação, só que consertar o carro com ele andando, né, Capi? Exatamente. A gente tem que fazer o conserto e o atleta não afastar, mas se for o caso, eventualmente vai fazer necessário ali ficar um tempo para poder reequilibrar ali a musculatura. Ô Ana, o excesso de infiltração, como aparentemente o Garro vem sofrendo aí para poder jogar, né? Ele tem sofrido aí infiltrações constantes. Isso pode causar algum prejuízo a longo prazo? Aí depende do que substância está sendo colocada na infiltração. Infiltração é um ato de injetar algo, né? Pode ser que seja colocado corticoide, aí se for isso que só está sendo colocado, realmente a literatura fala que 3 até 5 aplicações no ano aumenta a chance de ruptura do tendão. Mas
ele pode estar sendo infiltrado ácido hialurônico, que é um lubrificante para os tecidos, e isso é muito bom e não aumenta a degeneração, e pode ter sendo colocado também ortobiológicos, que são células reparadoras, que a gente pode tirar do sangue periférico, da gordura, ou até mesmo da crista ilíaca, né, que a gente chama de célula-tronco. E isso pode ser infiltrado também para ajudar na regeneração dos tecidos. Então precisa saber o que está sendo ali infiltrado e realmente avaliar se tem ou não resultado, porque a gente vai subir nos protocolos, né? Se não melhora com um, tenta o outro. Se não melhora com o outro, vai tentando até realmente acabar as opções. Muito bom. Alguma pergunta aí para a doutora Ana? Ou acho que está explicado aí a situação do joelho do Garro? Tá tudo bem aí? Eu acho que está muito bem explicado. Muito bem explicado. Só tem justamente essa curiosidade, né? A doutora explicou brilhantemente, mas o ideal seria então um prazo de recuperação maior, mas não descartar da possibilidade de uma cirurgia, né, doutora? A cirurgia para o tendão, ela fica mais nos casos quando já tem algum processo de fissura, lesão parcial. Porque para a gente fazer alguma coisa, precisa ter alguma perda de continuidade. Abrir ali o tecido e não ter lesão, fica praticamente difícil. O que a gente vai fazer com o tendão, né? Se vai operar o quê, né, doutora Ana? O que opera, né? Exatamente. A tendinite basicamente é um desequilíbrio ali. Então a gente não tem que esperar, igual do Ronaldo, romper para poder reconstruir. Mas eventualmente pode ser que se tiver um biquinho de papagaio ali, um osteófito por tração, alguma coisa ali que justifique, aí sim a gente pode fazer ali um estímulo, a gente chama de debridamento, né? Estimular o tendão para ele mesmo cicatrizar. Muito bom, muito bom. Doutora Ana Paula Simões também foi médica já da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, não é, Ana? Sim, por 10 anos cuidei das meninas lá da CBF e essas tendinites são bem chatas mesmo. Eu falo que são as dores que realmente não tem uma cura, né? Porque toda vez que a gente sobrecarrega o nosso atleta, ele pode entrar num desequilíbrio gerando tendinite. A do Aquiles é muito famosa, a do patelar, a gente tem tendinite nos isquios tibiais, na posterior da coxa. Tem tendinite, onde tem tendão pode haver uma inflamação. Eu conheço um pouco disso aí. Eu sei um pouco disso, Ana. Atletas. Tá bom. Ana Paula Simões explicou com brilhantismo aqui, acho que tirou todas as dúvidas. É isso, a frase dela é perfeita, é trocar o pneu com o carro andando. É o que está acontecendo com o Garro hoje, né? A doutora Ana Carolina Cortes tem que trocar o pneu do Garro com o Garro jogando futebol. É duro, né? Não é fácil, né? É uma situação difícil. Ana, muito obrigado, viu? Corinthians ou Palmeiras? Quem ganha hoje, Ana? O Corinthians. Eu sou corintiana. É lá, corintiana, viu? Fala pra ela falar um vai Corinthians, doutora. Vai Corinthians, doutora. Vai Corinthians! Tchau, Ana. Até a próxima. Até, obrigada. Obrigado, Ana. Ana Paula Simões aqui explicando, ó, por isso aí o corintiano já sabe o que pode acontecer com o Garro, né? Essa é a situação do Garro.